Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6, a travessia do Mar Vermelho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos como filhos e filhas, na busca da bênção do nosso Pai Celestial. É em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, que nos aproximamos de ti, Pai amado, pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, neste momento, ao abrirmos a tua palavra, abrindo a nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. A travessia do Mar Vermelho. O verso áureo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Êxodo 14, versos 13 e 14. Este verso áureo nos anima, nos conforta, nos tranquiliza, porque é o Senhor quem luta as nossas batalhas. Era o Senhor que ia à frente do povo de Israel, como nuvem, como coluna de fogo, como aquele que batalhava as suas guerras. E era vencedor, porque Deus é vencedor. Você e eu, meu querido irmão, estamos do lado certo. Nós estamos ao lado do vencedor que se chama Jesus Cristo, nosso amado Salvador. O Êxodo é a experiência mais impressionante e mais gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse evento é um modelo de como Deus derrotou os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente para a terra prometida. E também símbolo da salvação e redenção em Jesus. Do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora e até mesmo impossível. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertados, teria que ser por um ato divino, miraculoso. O mesmo acontece em nossa condição hoje em relação ao pecado. Por nós mesmos não temos esperança. Precisamos de algo ainda mais espetacular do que o Êxodo. E nós temos este algo espetacular, que é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós na cruz e o que Ele faz por nós hoje lá no santuário celestial. Os acontecimentos são extraordinários e de tirar o fôlego, desde a partida de Israel ali do Egito até o cântico de Moisés, os sinais e maravilhas e obras redentivas de Deus relatadas em Êxodo são o auge da história de Israel. Deus tem um clímax na história da salvação, e este clímax está no futuro, porque envolve você e eu, envolve esta última geração. Será o auge, será o clímax da libertação que Jesus Cristo fará do seu povo, dos seus remanescentes na terra, arrebatando-os para o céu. Bendito seja Deus. Todos esses eventos que Deus realizou com Israel no passado não se comparam com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e também fará ainda por você e por mim agora na segunda vinda. Na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, Ele fará algo mais espetacular e arrebatará a sua igreja, reunindo todos os filhos e filhas de Deus do passado, do presente, ressuscitando os mortos e arrebatando-nos como seres glorificados. Seremos arrebatados para o céu. Algo mais espetacular do que Ele fez no passado abrindo o Mar Vermelho. Meu querido irmão, você e eu estamos incluídos neste plano divino, neste sonho de Deus. Aleluia! Na parte de domingo, vão e adorem o Senhor. Finalmente, constrangido, amedrontado, o faraó consentiu. Vão e adorem o Senhor. Será que o faraó se converteu? Obviamente não. Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Quem não tinha o sangue na porta
Estes foram vítimas do anjo destruidor que passou pelo Egito, matando todos os primogênitos que não tinham o sangue na porta. O sangue era sinal de proteção, de vida. Queridos, o sangue de Jesus Cristo é sinal de proteção na sua vida. Só o sangue de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida, só o sangue de Jesus Cristo nos nossos filhos é que poderá nos libertar da morte eterna, libertar-nos para uma vida eterna em Cristo Jesus. Lá no Egito ninguém escapou de todos os egípcios que não creram no sangue do Cordeiro, independentemente da posição, educação, condição social ou sexo. A punição atingiu todas as famílias, do faraó até os escravos e até mesmo os primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. Abra sua Bíblia e vamos ler então Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, vamos ler então os versos 31 a 36. Aqui diz: E chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, ou seja, vasos de prata, mas aqui se refere a joias de prata, joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, ou seja, davam-lhes, eles despojavam aos egípcios. É bastante intrigante que o faraó, ao dizer para os hebreus irem adorar, tenha acrescentado este pedido: e abençoe também a mim. Êxodo 12, 32. Até parecia que o faraó estava arrependido, mas não, queridos. Por que o rei do Egito, considerado um Deus no meio do seu povo, pediria também: orem por mim? Parece que ele finalmente compreendeu o poder do Deus dos hebreus e quis se beneficiar dele. No entanto, como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, pecado e orgulho? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por submissão à vontade do YHWH. Fez isso porque foi derrotado. Ele não estava arrependido, como suas ações posteriores revelaram. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria o seu reino. O faraó foi humilhado, e na tragédia da pior de todas as pragas, ele deixou que Israel saísse do Egito. Ele permitiu o que havia se recusado a conceder em todas as vezes anteriores, não importando o sofrimento que as suas ações trariam à nação. Os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem, e o que é compreensível, porque eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Êxodo 12, 33. Enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias. Não, eles deveriam obter tudo o que precisariam, para o que no fim acabou sendo uma jornada muito mais longa do que o previsto. Os egípcios deram aos hebreus inúmeros itens valiosos apenas para apressar o povo a sair do Egito. Na verdade, correspondiam ao salário que foi negado aos israelitas por séculos de trabalho escravo. Certamente, para os egípcios, deixar os hebreus em sua terra seria um preço muito mais alto. Quantas vezes nos arrependemos de ações somente por causa das suas consequências e não porque esses atos são errados? Muitos se arrependem por medo das consequências. Queridos, esse foi o falso arrependimento do faraó. Por medo das consequências, ele consentiu e pediu que eles saíssem. Mas não é verdadeiro arrependimento por medo das consequências. O que deve nos levar ao arrependimento é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós sentimos tristeza pelo pecado.
Arrependimento é tristeza pelo pecado e mudança de vida, mudança de atitude, confissão do pecado. Queridos, mesmo quando nós confessamos arrependidos, nós ainda podemos receber as consequências. O perdão de Deus não anula as consequências, mas o perdão de Deus nos salva. Foi por isso que Davi, perdoado pelo adultério com Batseba, perdoado pelo assassinato de Urias, o Heteu, ele estava perdoado, estava salvo, mas ele ainda colheu as consequências que foi a rebelião dos seus filhos, a mortandade na sua família, porque Aminon estuprou Tamar, a sua irmã. Absalão, o irmão de Tamar, matou Aminon. Absalão se rebelou contra Davi e tentou matar o rei Davi, ocupando-lhe o trono, abusando das suas concubinas. Consequências do pecado de Davi, mas ele estava perdoado e salvo. Queridos, Deus que nos livre das consequências dos nossos atos, porque estas consequências virão. Tudo que nós plantarmos, vamos colher. Mas nós poderemos ser salvos confessando os nossos pecados. Deus nos perdoa, Deus ameniza as consequências. Graças a Deus, porque nós não colhemos tudo que merecíamos colher. Deus usa de misericórdia conosco. O perdão de Deus nos conforta. O perdão de Deus deu força para Davi continuar lutando até o fim e permanecer fiel a Deus. O perdão de Deus vai dar forças para você palmilhar o caminho desta vida, arrependido, sempre confiante e humilde diante da poderosa mão de Deus, não abandonando os caminhos do Senhor. E mesmo pecadores como somos, nós poderemos ser chamados como Davi foi chamado, de um homem segundo o coração de Deus. Deus está com você, como esteve com Moisés e o povo de Israel no deserto. Deus está com você como esteve com Davi. Que o Espírito Santo dê para você e para mim o verdadeiro arrependimento, a tristeza pelo pecado e a mudança de vida. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a consagração do primogênito. Deus consagrou os primogênitos, separando-os para Ele. Os primogênitos pertenciam a Deus. E agora, queridos, lá no Egito, os primogênitos foram mortos de todas as casas egípcias, mas todos os primogênitos israelitas foram poupados, porque são de Deus. Dali para frente, Deus escolheu os primogênitos. Vamos então abrir a Bíblia em Êxodo 13 e vamos ler o verso 1 até o verso 16. Aqui diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Se Deus separou para ele todos os primogênitos, por que hoje ainda não praticamos este ensinamento? Porque Deus estabeleceu o dízimo, o santo dízimo. As primícias das nossas rendas pertencem ao Senhor. Aqui diz o capítulo 13 de Êxodo, verso 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento se verá em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E o verso 12 diz: Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro.
e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teus filhos no tempo futuro te perguntem dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Os primogênitos israelitas foram poupados pela graça de Deus durante a praga da morte dos primogênitos no Egito. Por que o Senhor deu essa ordem? E o que significa ela para nós hoje? Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue, porque, pela fé, elas marcaram as ombreiras das suas portas. Novas orientações vieram do Senhor por meio de Moisés. Consagra-me todo o primogênito. Êxodo 13, 2. Essa legislação era válida tanto para os seres humanos como para os animais. Um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus, porque Ele é o nosso Criador e o dono de tudo. Separavam a Deus todo o primogênito, porque tudo pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, 1. Deus também diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 8. E então por que hoje não praticamos, como nós dissemos, o santo dízimo? As primícias das nossas rendas, elas pertencem ao Senhor. Deus instituiu o dízimo no lugar dos primogênitos. Os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus. E hoje, como é que nós reconhecemos Deus como dono de tudo que temos e somos? Devolvendo-lhe o dízimo, as primícias das nossas rendas. Tudo pertence ao Senhor. Nós somos mordomos de Deus. Nós cuidamos e administramos aquilo que é de Deus. Os filhos primogênitos foram poupados da morte porque foram cobertos pelo sangue. Eles foram redimidos da morte, assim como todos os que estão sob o sangue de Cristo. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas seus filhos deveriam ser resgatados. Consagre a Deus seus filhos, não só o primogênito, todos os seus filhos, consagre-os a Deus. E reconheça que Deus é o dono de tudo, devolvendo-lhe o santo dízimo. Minhas são as dízimas do campo e dos animais. Antes de você pensar nas suas despesas, devolva a Deus. Quando você receber o salário, devolva a Deus o santo dízimo. E tudo mais estará abençoado, porque Deus é o dono dos seus negócios. E com Deus não existe falência, não existe fracasso financeiro, porque Deus é o dono dos seus negócios. Aleluia! Na parte de terça-feira, atravessando o Mar Vermelho. Não existe outro evento no Antigo Testamento tão magnificante, tão extasiante como esse, de uma multidão de mais de 2 milhões de homens, mulheres e crianças atravessando o Mar Vermelho a seco. Eles atravessaram o Mar Vermelho em seco. Deus fez o milagre quando Moisés tocou nas águas com o cajado. As águas se abriram e o exército egípcio pereceu nas águas do Mar Vermelho. Deus é o grande vitorioso. Aquilo que parece impossível e realmente humanamente é impossível. Deus é o Deus dos impossíveis e Ele faz a obra. Abra sua Bíblia em Êxodo 13 e vamos ler do verso 17 a 22. Aqui diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Aqui está dizendo que Deus levou-os por um caminho mais difícil, mais longo. Por que Deus escolheu um caminho mais longo e mais difícil? Queridos, Deus precisava de tempo para preparar este povo que ia entrar na terra prometida. Deus não quer somente dar a terra prometida para o seu povo. Deus não quer somente levar você e a sua família para o céu. Deus quer preparar você e a sua família para o céu. E para preparar-nos leva tempo, porque Deus tem que nos educar. Durante os 40 anos no deserto, Deus educou o povo.
que iria entrar na terra prometida. E nós precisamos também ser treinados e educados pela fé, aprender a viver pela fé, para podermos entrar na terra que mana leite e mel, a Canaã celestial. Por isso, Deus escolhe o caminho mais difícil, para passarmos pelo fogo do ourives. A travessia do deserto foi o fogo do ourives na vida do povo de Israel. E hoje, qual é o fogo do ourives pelo qual você está passando? Deus quer queimar as escórias do nosso caráter. Deus quer nos purificar dos nossos defeitos. E aqui em Êxodo capítulo 13, verso 18 diz: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Era um milagre atrás do outro, era um milagre constante, porque a nuvem durante o dia era constante, e a coluna de fogo à noite era constante, era um milagre constante. A rocha que produzia água, da onde saía a água para esta multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres, era um constante milagre. Eles não beberam água uma ou duas vezes, eles bebiam muita água e diariamente. E sempre por onde caminhavam, lá estava a rocha. E Paulo diz, e a rocha era Cristo, e a rocha os seguia. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, a rocha os seguia. Onde eles iam, ia a rocha. Tudo era milagre. A rocha, a nuvem, a coluna de fogo, o maná, tudo era milagre. Deus se manifestou na vida do seu povo e mesmo assim foram incrédulos. Deus está se manifestando na sua vida, meu irmão, minha irmã, e muitas vezes somos incrédulos. Apocalipse descreve a igreja de Laodiceia como morna, comprometida com o mundo, que está dando as costas para Deus e se comprometendo, se apaixonando de Satanás, apaixonando-se do inimigo de Deus. Depois de tantos milagres, de tantas maravilhas relatadas, hoje você conhece a história que o povo de Israel não conhecia naquele tempo. Hoje você pode ser mais fiel, por isso o remanescente fiel de Deus. Ele será escolhido desta última geração. Queridos, Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo, para que habite em você, para que você seja templo do Espírito Santo. Seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado, porque Deus é um Deus de ordem. Eles foram divididos em unidades e marchavam como um exército. Posteriormente, Balaão, isto está relatado em Números, capítulo 24, verso 2, quando Balaão olhou das colinas de Moabe e olhou para o acampamento de Israel, ele disse, acampado tribo por tribo. Era um povo organizado, porque Deus é organizado. Quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Êxodo 13, 19. Esse detalhe revela o cumprimento da fé que José teve nas promessas de Deus. José jamais perdeu de vista a terra prometida, mesmo vivendo no esplendor do Egito. Ele pediu que os seus ossos fossem levados para Canaã. José cria que Deus visitaria Israel no Egito e os levaria para a terra prometida, como havia jurado. Na chegada a Canaã, os ossos de José foram sepultados em Siquém. Josué 24, 32. A coluna de nuvem e a coluna de fogo foram os sinais visíveis da presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor habitava na nuvem e falava de lá. Então, o faraó revelou as suas motivações. Faraó não tinha se convertido, não se arrependeu nunca. Seu pedido da bênção divina foi uma farsa, também um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás dos seus escravos fugitivos. Ele estava cego pelo pecado. Aqui diz
em Êxodo capítulo 14, versos 1 a 12. Aqui diz: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deus intencionalmente disse que o povo deveria voltar e acampar. Acampar para que desse tempo para Faraó e o seu exército alcançar Israel. Intencionalmente Deus pediu para que Israel acampasse, não fugisse, não continuasse se movendo, mas acampados, parados, porque a nuvem parou e ali eles se acamparam. Enquanto isso, Faraó e o seu exército foi se aproximando. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Alcançaram-nos quando eles estavam acampados. Por que estavam acampados? Porque Deus pediu para que eles ficassem parados ali, até que o exército de Faraó chegasse. Deus queria mostrar maravilhas, mostrar que Deus é Deus. E este YHWH, o Senhor dos exércitos, este é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Moisés, é o meu Deus, é o seu Deus, meu querido irmão. Ele ainda faz maravilhas na nossa vida. E agora, na segunda vinda de Jesus, nesta angústia qual nunca houve, Deus fará ainda maiores maravilhas, porque Ele nos arrebatará do Egito do pecado para a Canaã celestial. E aqui diz, Êxodo 14, verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meu querido irmão, Deus fez um milagre maravilhoso tirando o povo de Israel do Egito, através das 10 pragas. Mas o povo era duro de coração. Não era somente Faraó que tinha o coração endurecido. O povo de Israel tinha coração endurecido, porque eles se negavam a crer no Deus que fazia maravilhas. Como é o seu coração, meu irmão? Você ainda tem o coração endurecido? Você ainda murmura contra Deus, como esse povo murmurou, depois de ter visto tantas maravilhas? Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para nós, para os quais os fins dos tempos é chegado. Quando os israelitas viram o exército do Faraó chegando, expressaram sentimentos que repetiriam outras vezes. Vejam as palavras que eles falaram. Será que foi por não haver sepulcro no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Êxodo 14, 11. Mesmo tendo visto aquelas demonstrações do poder de Deus, que incluíam livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. Mesmo hoje, lendo toda esta história, vendo todas estas maravilhas e milagres, tendo a vida de Cristo, que viveu aqui 33 anos como revelação do amor de Deus por você e por mim. Mesmo assim, a igreja de Laodiceia é descrita como morna, apostatada.
porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu querido irmão, mesmo com todas estas evidências de que Deus é Deus, nós continuamos duvidando. Que Deus nos livre da mornidão laodiciana. Que Deus nos livre da arrogância laodiciana que diz: rico sou, de nada tenho falta. Porque somos miseráveis. O que Deus está nos falando na carta de Laodiceia é que compre de mim ouro provado no fogo, vestidos para que te vistas e óleo para ungires os teus olhos. As mercadorias celestiais estão sendo oferecidas a você e a mim, meu querido irmão, de graça. Ouro provado no fogo é o amor que opera pelas obras. Vestidos para que nos vestamos significa a vestimenta da justiça de Cristo implantada em nós. Colírio para os olhos é o Espírito Santo que em nós habita. Deus quer dar para você estas 3 mercadorias celestiais, para que você e eu sejamos o fiel remanescente de Deus nestes últimos dias. Aleluia! Na parte de quarta-feira, avançando pela fé. Sem olhar para trás, deveremos continuar avançando. Olhemos para frente e para cima, de onde virá o nosso socorro. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 14 e o verso 13 em diante. Aqui diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temam, estejam quietos e vejam o livramento do Senhor que hoje se fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais verão para sempre. Tenham calma, não tenham medo. Estas palavras que Deus falou pela boca de Moisés, está falando hoje para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode estar enfrentando situações difíceis, caminhos que estão bloqueados, que não permitem você avançar, mas Deus está falando: tenha calma, não tenha medo, e você vai ver o livramento que o Senhor dará. Deus está disposto a operar maravilhas hoje. O verso 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É o Senhor que peleja as nossas guerras, é o Senhor que luta. Nós só temos que confiar nele, temos que fazer o que ele pede. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Em vez de reclamarem, em vez de ficar olhando para trás, em vez de olhar para os inimigos, para as impossibilidades, avance, vá em frente. Esta foi a ordem de Deus. Diga ao povo que marche, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só a maravilha que Deus operou. Verso 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus intencionalmente esperou que o exército do Faraó chegasse até bem próximo do povo de Israel e criou um espaço entre o povo de Israel e o exército egípcio. E quando Israel entrou no mar para atravessar em seco, o exército egípcio também entrou e começou a atravessar o Mar Vermelho perseguindo Israel. Mas isto não era uma tragédia, isso foi intencional. Deus permitiu que assim fosse, para que o nome de Deus fosse glorificado na destruição e na morte dos egípcios e também do Faraó. Todos eles foram mortos nas águas do Mar Vermelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós achamos que é o fim de tudo e que não tem saída e que é a nossa desgraça, Deus fará maravilhas. Deus tem poder para isso, porque Deus é Deus. Por isso aqui no capítulo 14 de Êxodo, verso 18, diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Naquele tempo, Deus mostrou que Ele era o Senhor, o YHWH. E hoje, Deus vai usar você. Deus vai usar o remanescente fiel dos últimos dias, para que, por nosso intermédio, Ele mostre diante do mundo inteiro
não só diante do Egito, mas diante de todos os poderosos reis da terra. Deus vai mostrar que Ele é Deus e que Ele vai resgatar miraculosamente o seu povo e vai tirá-los deste Egito do pecado, arrebatando-nos para o céu. E agora o verso 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Os carros começaram a quebrar, encalhar, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Os egípcios viram que era impossível, e que Deus estava lutando e vencendo a guerra. Verso 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mesmo Faraó morreu, sim, ele morreu nesta ocasião. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Este povo viu e creu, mas era um povo tardio em crer, porque eles esperaram ver para depois crer. Porque viram, creram. Mas Jesus Cristo disse o contrário. Lembram-se Jesus lá em João capítulo 20, quando falou para Tomé: porque viste, creste, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Como você é? Você espera ver para crer? Ou você crê para ver? Aquele que crê verá a glória de Deus, meu querido irmão. Que Deus coloque você e a mim entre os que creem para ver. Não fique esperando ver para crer. Não fique esperando sentir-se perdoado para louvar a Deus pelo perdão. Quando você confessa o seu pecado, já agradeça pelo perdão. Quando você pede a Deus que cure, você já louva a Deus pela cura. Antes de se sentir curado, você louva a Deus pela cura. É assim que agem os que creem para ver. Que você e eu estejamos entre aqueles que em João capítulo 20 e o verso 29 cumprem as palavras de Jesus, que disse: bem-aventurados os que não viram e creram, porque se cremos, veremos a glória de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o cântico de Moisés e Miriam. A Bíblia fala do cântico de Moisés e do Cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 15, também em Apocalipse capítulo 14, nós vamos poder cantar o cântico de Moisés. Nós não estávamos lá no Mar Vermelho, naquela grande vitória de Deus, mas nós vamos poder cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro, que é o cântico da vitória sobre o pecado. Queridos, o exército egípcio foi derrotado, ninguém sobreviveu, incluindo o Faraó. Algumas pessoas têm dúvida de que se o Faraó morreu lá naquele dia ou não, mas Salmo 136, abra sua Bíblia. No Salmo 136 vamos ler o verso 15.
Aqui diz assim: mas derribou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho. Aqui está dizendo claramente que não foi só o exército, mas o Faraó e o seu exército foram derrubados no Mar Vermelho. Aleluia! Êxodo capítulo 15, verso 1 a 21. Abra sua Bíblia. Aqui está o cântico de Moisés e do Cordeiro. Vamos ler este cântico. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O cântico de Moisés é o cântico da vitória sobre o pecado, a vitória sobre os inimigos de Deus. Verso 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome, é o YHWH, usado aqui para Senhor. O Senhor, ou seja, o YHWH é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como rastolho. Verso 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu e afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste com a tua força, ou levaste a habitação da tua santidade. Verso 18, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Verso 19, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam águas. Queridos, depois de um milagre tão grande, Deus fez com que o povo de Israel fosse provado mais uma vez, porque caminharam por 3 dias e não acharam águas. Mas, o que significava isso? Deus permitiria que esta multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres morresse por sede, sem água? Não. Se Deus os libertou do Egito, se eles passaram o Mar Vermelho em seco, é óbvio que Deus proveria o quê? Água. Mas o povo era duro de coração. Como eu disse, não era somente Faraó que era duro de coração. O povo de Israel foi duro de coração. Por isso, este povo, com o coração endurecido, morreu no deserto. Sim, eles não entraram na terra de Canaã. Todos os que saíram do Egito de 20 anos para cima morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Queridos, Deus quer preparar, antes de nos colocar na terra prometida, Deus quer nos preparar para a terra prometida, mudando o nosso caráter, para que deixemos de ser reclamões, murmuradores, que em nosso coração exista gratidão a Deus, reconhecimento de que Deus é Deus. Queridos, esse cântico louva ao Senhor porque Ele é um guerreiro poderoso que derrotou aqueles que se opuseram ao seu povo. Moisés desenvolveu pessoalmente esse tema, enfatizando que o Senhor, seu Deus, também era a sua força, o cântico e a salvação. Ninguém é igual a Ele, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Êxodo 15, 11. O cântico de Moisés está centrado em Deus, em quem Ele é e o que Ele está fazendo.
O Senhor é exaltado, louvado e admirado por sua obra extraordinária em favor do seu povo. Gratidão e adoração são resultados naturais da bondade de Deus para conosco. Apreciar o seu amor é o requisito essencial de uma vida espiritual poderosa. O amor inabalável de Deus é especialmente enfatizado e exaltado porque ele guiará o povo que redimiu e os conduzirá para a sua santa habitação. Moisés predisse que Deus estabeleceria o santuário no monte da sua herança, apontando para Sião e o templo de Jerusalém. Em Apocalipse 15, versos 2 a 4, os redimidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. É o cântico da vitória sobre o pecado. Em Apocalipse capítulo 14 diz que ninguém cantará este cântico como os 144 mil, porque ninguém terá uma experiência igual à dos 144 mil. Por isso eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro de uma forma diferente. Mas todos os salvos cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro, porque é o cântico da vitória deles sobre o pecado. Mas não cantarão da forma como os 144 mil cantam. Queridos, todos nós vamos cantar, tanto os 144 mil sobre o Monte de Sião, Apocalipse 14, verso 1 e 2, como também o povo, a grande multidão resgatada pelo sangue de Jesus Cristo, cujo número ninguém podia contar. Em Apocalipse capítulo 15, verso 1 e 2 e 3, ali fala que todos cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Esse é o cântico da vitória sobre o pecado. Você consegue imaginar como soará no céu o louvor a Deus por seus grandes e maravilhosos feitos, seus juízos justos e verdadeiros, seus atos justos, a sua santidade? Observe a última frase do cântico. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 4. Quando todos os juízos de Deus tiverem se revelado, especialmente os juízos sobre o mal e a opressão que por milênios ficaram impunes, então os redimidos de todas as nações louvarão a Deus por esses juízos. E você e eu estaremos entre os salvos, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Aleluia, meu querido irmão. O filósofo Immanuel Kant disse: se Deus é justo, deve haver algum tipo de vida além deste mundo. É verdade. Deus é justo e existe uma outra vida diferente da vida deste mundo. Porque sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, a vida neste mundo não é justa. Não é justa. Se você fica revoltado contra as injustiças, é realmente, a vida aqui é injusta. Mas deve haver, e certamente existe, um outro lugar onde a vida é justa, onde vai prevalecer a justiça de Deus. Porque é isso que diz na carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 13 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Esta é a terra prometida por Deus para você e para mim, onde habita a justiça. Como disse Immanuel Kant, se Deus é justo, deve haver algum tipo de vida além deste mundo. Existe sim o novo céu, a nova terra, onde habita a justiça de Jesus, diz 2 Pedro 3,13. Meu querido irmão, é para lá que nós estamos indo. É esta nova terra, o novo céu que nós estamos aguardando. A vida aqui não é justa, mas Deus é justo. E Deus nos cobre com a vestimenta de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, na oferta que ele faz para a igreja de Laodiceia, ele diz que te vistas de vestidos brancos, que são a justiça de Cristo. Deus quer dar para você o ouro provado no fogo, que é amor, que opera pelas obras. Vestidos brancos, que são a justiça de Cristo. E colírio para os teus olhos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado sobre você, meu irmão. Você sendo o templo do Espírito Santo para todo sempre. Antes do fechamento da porta da graça, nós somos revestidos e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E após o fechamento da porta da graça, continuamos sendo cheios do Espírito Santo para nunca mais deixarmos de ser templos do Espírito Santo.
Por isso viveremos à vista de um Deus santo, sem pecar. Por quê? Fomos batizados pelo Espírito Santo, selados pelo selo do Deus vivo. Nós estamos caminhando para a terra onde mana leite e mel. A nova terra, o novo céu, onde habita a justiça de Deus. E você e eu estaremos lá. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela vestimenta de justiça que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, pelo colírio do Espírito Santo que o Senhor dá, ungindo os nossos olhos, dando-nos discernimento para discernirmos o bem e o mal, a verdade e o erro. Batiza-nos com o Espírito Santo e prepara-nos para a terra que mana leite e mel, a terra nova, o céu novo, onde habita a justiça, a tua justiça. A ti toda a glória, meu Deus. Abençoa-me a mim e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.